Sejam bem-vindos. Vamos então para a conversa com o Presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, a propósito do 76º aniversário da Cidade dos Comboios, uma data sempre importante, o aniversário de um concelho, e vamos começar por falar precisamente daquilo que vão ser estas comemorações que se têm prolongado também, de certa forma, ao longo de todo este mês e que vão continuar até ao fim do mês de novembro. O dia grande vai ser o dia de amanhã. É assim, não é? É verdade. Muito boa noite. Queria agradecer mais uma vez esta oportunidade à Rádio Hertz, esta iniciativa que é de louvar. E, de facto, amanhã comemora-se o 76º aniversário da elevação do entroncamento a concelho, já nos idos anos final da guerra, 1945, e amanhã faz justamente 76 anos. Temos tido uma programação mais focada nesta comemoração e amanhã é o dia em que haverá, para além do hastear da bandeira, a cerimónia oficial, em que também vão ser distinguidos os funcionários que têm 15, 25 ou 35 anos de antiguidade na Câmara, mas também vamos proceder à inauguração de duas obras importantes para a cidade, que é o novo Parque Empresarial. É uma obra que, com uma dimensão significativa, um investimento de cerca de 1,9 milhões de investimento, 1,9 milhões de euros, com um financiamento comunitário de 1,2, de cerca de 1 milhão e meio, e o restante um financiamento municipal, e também um outro investimento de reabilitação urbana da chamada Rua Ferreira Mesquita, em que foram renovadas todas as infraestruturas no acesso de facto à cidade. Um investimento também de cerca de 1 milhão e meio, neste caso com financiamento comunitário FEDER de 1,2 milhões e 300 mil com participação nacional. Ainda durante o dia da manhã vamos receber uma comitiva de estas inaugurações, serão presididas pela Sra. Presidente da CCDR, doutora Isabel Damasceno, que teve a simpatia de aceder ao nosso convite e nós muito nos honra. Ainda durante o dia da manhã vamos receber uma comitiva de 32 empresários internacionais de visita ao Museu Nacional Ferroviário, e que seguirá também um almoço que a Câmara convida para essa comitiva, enquadrado também num projeto que a Câmara desde a primeira hora tem estado ligado, que é o projeto Business Rail, ou seja, o comboio dos negócios, que se iniciou há cerca de 4 anos, depois foi interrompido durante estes anos de pandemia e agora está a ser retomado, justamente com o comboio de negócios entre Barcelona e Madrid, Madrid-Lisboa e amanhã Lisboa-Porto, sendo que chegam ao entroncamento às 11 horas, como disse, visitam o museu, almoçam connosco e depois retomam o comboio com destino ao Porto. Penso que tem paragem também em Coimbra. Também iremos inaugurar uma exposição na Galeria Municipal, uma exposição que já vai sendo tradicional, que é o antes e o depois, ou seja, vamos dando a conhecer locais emblemáticos da cidade, o que eram antes e o que são agora. Para além disso, há toda uma programação cultural que tem vindo já a decorrer e que eu destacaria não só na próxima sexta-feira um espetáculo com uma fadista com a fadista Teresa Tapadas, mas o regresso do fado, mas um fado que vai ser no Cineteatro e, portanto, não é um espetáculo de fado tradicional, normal. Também o ciclo de jazz com mais um espetáculo no próximo sábado, dia 27. Também amanhã começam a ser vendidos os valos do comércio, é mais uma campanha que nós estamos a iniciar amanhã, também com compra no comércio tradicional. Portanto, já fizemos 2 edições e penso que foi muito interessante, em que as pessoas podem adquirir até 3 valos por cada pessoa, e esses valos custam 5 euros cada um, e depois podem fazer compras de 10 valos e a Câmara pagará aos comerciantes essa diferença. Penso que é uma forma não só de ajudar o comércio local, de ajudar as pessoas e também, sobretudo, fazer com que as pessoas
volta a identificar os estabelecimentos do comércio local como estabelecimentos normais da sua vida para quando precisam de compras. Aqui a autarquia injeta cerca de 20 mil euros a autarquia injeta cerca no de comércio, 20 mil euros e isso significa também cerca de 40 mil euros de compras no comércio tradicional, porque essa é a condição. Os vales só podem ser usados nos estabelecimentos aderentes no concelho de entroncamento, ainda que qualquer pessoa, mesmo não moradora no entroncamento, pode adquirir esses vales. A única condição é que só pode adquirir 3 por número de contribuinte. Até pode levar o do filho e do marido e comprar os vales em nome do filho e do marido, que isso não tem problemas. Mas essa foi uma iniciativa que nós achamos que teve êxito e penso que é uma boa forma, não só de promover o comércio local, o comércio tradicional, mas também de dar visibilidade a esse mesmo comércio. Também, vamos ter o início de uma feira do livro no dia 27 de novembro até 5 de dezembro, neste caso no Centro Cultural, mais um mercadinho de sabores de Natal, também 10 e 11 de dezembro, um mercado de Natal que estamos também a procurar, à semelhança do que se faz noutros países, que tenha alguma tradição na sua existência, com artesanato, sabores, animação associados à temática de Natal e muitas outras iniciativas que também o concerto oratório de Noel no Cine Teatro São João, também em conjunto com a Filarmónica, que vai ocorrer também nestas comemorações. Portanto, há um conjunto de iniciativas, algumas já decorreram, tudo no sentido de fazer com que as pessoas possam fruir um conjunto de espetáculos associados, digamos, à comemoração do aniversário da elevação do entroncamento da cidade, que a cidade, peço desculpa ao Conselho, que muito nos orgulha e penso que orgulha todos os entroncamentenses, ainda que seja um termo que não é muito usado, é essa a designação dos habitantes do entroncamento. Que mensagem é que vai deixar aos entroncamentenses neste dia de aniversário? Sabe, o que eu penso que é importante é nós procurarmos sempre honrar o passado, e a melhor forma de honrar o passado é acreditarmos no futuro e trabalharmos para um futuro cada vez mais sustentado e um futuro cada vez mais coeso e com maior dimensão humana. E é isso que eu tenho vindo a tentar transmitir, ou seja, nós temos a obrigação de dar seguimento a tudo aquilo que foi feito no passado para permitir estarmos onde estamos, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, mas incomparavelmente melhor do que estávamos em 1945, quando foi elevado a freguesia de então a concelho, e promover um futuro cada vez mais sustentado, quer ao nível ambiental, quer ao nível social, quer ao nível também das oportunidades que permitam que os jovens possam regressar, se possam fixar na nossa cidade. E por isso também, amanhã, ao inaugurarmos o novo parque empresarial, que é um parque com cerca de 20 hectares, que também vai ser assinado um protocolo entre as Infraestruturas de Portugal e um novo operador logístico ferroviário que se vai instalar na nossa cidade, que é a hoje Logística em Entroncamento, que vai permitir construir um ramal ferroviário que liga esse parque ao canal ferroviário nacional. Obviamente que estamos a criar condições para a instalação de novas empresas, novos investimentos, novos empregos e, por isso, mais oportunidade para quem quer voltar para o entroncamento, para quem se quer ficar no entroncamento, ter aí um sítio para trabalhar e para viver e para estudar e para, no fundo, poder fazer a sua vida. Dentro de algumas das referências que foi aqui deixando já no início desta nossa conversa, o entroncamento vem assumindo-se, digamos assim, como um lugar de destino, digamos, para empresas da manutenção ferroviária, sobretudo. É uma aposta que o município pretende incentivar e reforçar? Sim, nós pretendemos reforçar o papel que a ferrovia tem na região e na cidade. E, naturalmente, pensamos que a manutenção, a logística,
são áreas claramente novas e importantes na ferrovia, e por isso temos vindo a trabalhar para que sejam consolidados os investimentos e sejam feitos novos investimentos de manutenção ferroviária na cidade. Estamos a trabalhar para que nos próximos 2 anos surjam na cidade mais 2 grandes investimentos na manutenção ferroviária. Ao mesmo tempo, felizmente a CP tem vindo a ter uma estratégia de dinamizar também as suas intervenções de manutenção, e hoje as oficinas de manutenção ferroviária da CP, da antiga MF, que entretanto foi integrada na CP, têm claramente uma vida completamente diferente da que tinham há 10 anos. Tem um trabalho muito importante na recuperação do material circulante que circula em todo o país, tem vindo a aumentar e a recrutar novas pessoas, tem vindo a fazer investimentos, e esperamos também que a própria CP possa vir a fazer investimentos de melhoria significativos. Mas não é só a CP, é a ZIMEF, é a Medway, que agora está a recrutar, passa publicidade, mas é importante também, está a recrutar pessoas para as suas áreas de manutenção, não só jovens e pessoas com o 12º ano, mas também engenheiros e outros técnicos, e que no futuro pensamos que poderá vir a realizar um importante investimento no entroncamento, que aliás já estão os projetos a serem desenvolvidos, que consolidará o entroncamento como o centro de ferroviário de manutenção por excelência, a que obviamente nós também queremos tentar dar umas dentadinhas, digamos assim, daquilo que é o chamado projeto do comboio português. Temos vindo a trabalhar fazendo vários contactos com vários potenciais investidores, para que alguma parte daquilo que for o desenvolvimento desta ideia, que é progressivamente em Portugal voltar-se a construir comboios, que alguma parte dessa construção possa realizar-se em entroncamento pela sua localização e importância para a ferrovia. Também outra área, e estamos atentos a isso, hoje as realidades ferroviárias são diferentes, e já hoje, como há operadores ao nível das mercadorias, operadores privados, não é só o operador CP, também já é possível em Portugal haver, não só na travessia do Tejo, mas também noutras linhas do país, também já é possível haver a intervenção de operadores privados. E nós estamos atentos ao desenvolvimento dessa nova realidade, e também já contactamos potenciais operadores, acenando-lhe com a importância, com a nossa disponibilidade e interesse para receber investimentos na área da ferrovia. Isto porquê? Porque, de facto, é um investimento, é a criação de emprego que gera uma riqueza que permite não só a fixação de mão de obra qualificada, mas também a distribuição da riqueza. E, portanto, para nós digamos, uma ideia central, estratégica, esta de criar condições de captar investimento e, sobretudo, investimento o mais qualificado possível. E, obviamente, que é importante que ele se faça em torno da ferrovia. Mas não é só em torno da ferrovia que nós temos também outros investimentos, nomeadamente no parque empresarial, que tivemos a opção de criar grandes lotes. Enfim, o lote mais pequeno do parque empresarial tem cerca de 7.000 metros, o maior tem 30.000, mas também já, por exemplo, 2 das empresas que se vão instalar, cada uma delas ficaram com cerca de 45.000 metros de área, ou seja, são investimentos com dimensão, são investimentos com bastante, e que nós temos a expectativa que venham a ser criados postos de trabalho, como disse, na área da ferrovia, na área da manutenção, da logística, na área da indústria, na área por exemplo, na área da construção de alumínios, PVCs, portanto, tudo isso são... Nós, neste momento, no parque empresarial, dos 16 lotes que tínhamos disponíveis, já só temos um para atribuir. E desses 15, 14, porque um deles vai ficar para a Câmara, para as futuras oficinas da Câmara, dos 14 já atribuídos, penso que neste momento já só falta fazer escrituras de 3. Os outros já estão devidamente escriturados.
alguns já estão, inclusive, os projetos a ser desenvolvidos pelos várias empresas e, portanto, pensamos que durante o ano 2022, 2023, aquela infraestrutura que tem uma excelente qualidade, que vamos inaugurar amanhã, possa já estar muito composta com novas empresas e novos postos de trabalho naquela região. Isso significa que a autarquia terá de começar a pensar numa nova área industrial e empresarial, digamos assim. É verdade, é um desafio que nós já estamos a trabalhar, a avaliar. Infelizmente nós temos um problema que é a falta de espaço e temos outro problema que é um instrumento que é o PDM, que teima em não conseguimos concluir um processo de revisão, talvez por alguma miopia de algumas instituições públicas que têm que intervir, que não têm permitido, ou que em algumas situações constituem claramente limitam o nosso desenvolvimento, porque nós no entroncamento não queremos fazer desenvolvimentos selvagens, queremos fazer as coisas de forma sustentável, de forma sustentada, queremos fazer as coisas respeitando o ambiente, respeitando as normas. Agora, há alguns, só para dar um exemplo, por exemplo, para que o PDM no processo de revisão, que aliás infelizmente não é só o problema do entroncamento, mas é mais problema dos municípios que estão integrados em Lisboa ou Val do Tejo, porque os municípios do Norte já vão na segunda revisão, os municípios do Centro praticamente todos já procederam à revisão e alguns já vão na segunda revisão, e no Alentejo é uma coisa, e no Algarve, e em Lisboa, Val do Tejo, assiste-se aqui a uma situação que é incompreensível. Ainda há muitos municípios que ou só nos últimos tempos conseguiram ultrapassar esse processo, ou ainda estão para ultrapassar, como é o caso do entroncamento e outros municípios. E, portanto, só para lhe dar um exemplo, esse instrumento de revisão do PDM só permite considerar alterar a finalidade de um terreno rústico para a instalação de empresas se já houver compromissos efetivos nesse sentido. Ora, estamos a falar de uma revisão que deveria vigorar por 20 anos, quer dizer que se eu só posso transformar um terreno rústico num terreno para a área empresarial se eu já tiver compromissos efetivos, é um bocado estranho. E, portanto, não é fácil, mas obviamente que estamos a trabalhar e estamos a pensar, pelo menos já na criação de uma nova área empresarial. Dizia que o problema do entroncamento é espaço. De facto, o entroncamento é a cidade, pouco mais, digamos assim. De facto, há espaço para futuramente empreender nesse sentido, digamos. Repare, nós temos já uma ideia onde possa surgir uma nova área. Sim, nós temos uma ideia, depois obviamente temos essa ideia, que é também uma área com cerca de 30, 40 hectares, vamos começando a esgotar estas áreas disponíveis. Por exemplo, este parque empresarial que vamos inaugurar amanhã, com cerca de 20 hectares, resultou da negociação com as Infraestruturas de Portugal da cedência de um terreno que estava afeto ao domínio público ferroviário, mas que enfim, as empresas ferroviárias, nomeadamente as infraestruturas, não usava, aliás, usava de forma muito parcial, e devo dizer aqui publicamente que da parte das infraestruturas houve uma disponibilidade total para nos apoiar neste desenvolvimento, porque este terreno estava ocupado apenas com uma pequena linha para inverter comboios e as infraestruturas acedeu a fazer essa alteração, enfim, mudar essa linha e ceder-nos este terreno numa subconcessão que conseguimos negociar por 75 anos, renovável por mais 75, e portanto foi uma forma de nós encontrarmos espaço para fazer este parque empresarial. Obviamente que outras hipóteses no futuro poderão ser colocadas, quer com privados, eventualmente também há ali áreas ligadas à área militar que poderão eventualmente serem negociáveis, mas são sempre áreas difíceis de negociar. Tudo o que mete a defesa não é fácil. Mas, como sabe, o entroncamento é o segundo concelho mais pequeno em termos de área do país. Nós hoje somos essencialmente um concelho de cidade, somos essencialmente a área urbana,
mas vamos com certeza conseguir conseguir atrair empresas e, quanto mais não seja, desenvolver parcerias com os outros municípios, porque de Foz nós não estamos isolados e o investimento que se instala no entroncamento é importante para o entroncamento, mas também é importante para Torres Novas, para a Barquinha, para a Golgã, para Tomar, ou vice-versa, porque as pessoas não vivem, digamos, enclausuradas num espaço, umas pessoas vivem no entroncamento e trabalham em Torres Novas, ou ao contrário, e quando nós todos, câmaras do entroncamento, Torres Novas, Barquinha, Tomar, enfim, estamos a trabalhar para criar a captar investimento, isso é bom, não apenas para o concelho onde esse investimento se instala, mas para todos os municípios à volta. E, portanto, não vai haver, com certeza, problemas, mas era bom que tivéssemos mais espaço, isso é verdade. Falemos agora um pouco daquilo que está a ser neste momento para muitos municípios e naturalmente também para o município do entroncamento, a preparação do orçamento e plano para o próximo ano. Como é que estão as coisas? Que objetivos? Que grandes prioridades? Olha, o nosso projeto de orçamento e plano de investimentos para o ano 2022 está praticamente concluído. Aliás, vai ser enviado para os vereadores com assento na Câmara já na próxima quinta-feira. Vamos ter reunião extraordinária na segunda-feira, dia 29, para discutirmos e votarmos o orçamento. É um orçamento ambicioso, é um orçamento que pretende aproveitar as oportunidades que surgem no âmbito dos fundos comunitários, porque nós temos também algumas características da nossa estrutura financeira, apesar de ter vindo a melhorar muito nestes anos. Nós continuamos a ter um serviço da dívida cerca de 10% do nosso orçamento corrente e, portanto, penaliza-nos muito, e por isso nós temos que, de acordo com a nossa estratégia, quer promover a reabilitação das áreas degradadas da cidade, promover o desenvolvimento económico, promover a coesão social, investir fortemente na educação, promover condições para que os jovens vivam e se sintam bem na nossa cidade. Nós também temos que o fazer tendo em conta aquilo que são as oportunidades de financiamento. E por isso é um orçamento que no total vai ultrapassar cerca de 22 milhões, com cerca de 12 milhões e 600 mil em termos de despesa corrente e o resto investimento. Também, mais uma vez, tal como tem acontecido nos investimentos por mim liderados, é um investimento que vai gerar superávit ao nível da exploração, de forma que uma parte dos investimentos possa ser financiada com fundos próprios. E tenho a expectativa que os outros elementos que compõem o Executivo também vejam dessa forma e possam viabilizar, porque, como sabe, neste mandato o PS tem apenas 3 elementos no Executivo, outros 3 são do PSD e um 7º elemento é do Partido Chega. Iniciamos já no final de outubro, apresentações, portanto, discussões com esses partidos e com todos e com os restantes que têm assento na Assembleia, conversas preparatórias para podermos desenvolver um orçamento que vá de encontro àquilo que são as opções programáticas de cada um dos partidos. Nós achamos que conseguimos fazer aqui um documento que, tendo como espinha dorsal aquilo que é o nosso programa para a cidade, mas também contempla de forma muito clara opções dos outros partidos, nomeadamente o PSD. Não sei se será esse o entendimento deles, vamos ver, mas pensamos que temos um orçamento que continua nesta aposta forte da reabilitação urbana, na aposta forte da eficiência energética e num caminho seguro para aumentar, no sentido de atingirmos a neutralidade carbónica também, enfim, de acordo com os compromissos que Portugal
internacional já assumiu, na criação de riqueza, ou seja, novos investimentos, e nas áreas da educação, do desporto, da coesão, do apoio social, para que todos possam ter a mesma oportunidade e ninguém seja discriminado pelas suas condições socioeconómicas. Por isso, é um orçamento que, em minha opinião, merece ser aprovado por unanimidade. Não sei se vai ser essa a avaliação dos meus colegas do Executivo, mas espero que sim. Espero que eles vejam esse mérito, porque é um orçamento para a cidade e para melhorar a cidade. Tem falado aqui, ao longo desta nossa conversa, frequentemente da requalificação urbana. De facto, o entroncamento tem hoje um conjunto de espaços de entidades diversas a necessitar de intervenções. É para aí que vai grande parte do investimento da autarquia. É verdade, nós já iniciámos. Repare, nós neste momento temos na cidade uma dinâmica muito grande ao nível da reabilitação privada, tal como também temos ao nível da reabilitação pública, municipal. Nós temos vindo a desenvolver um conjunto de parcerias com as infraestruturas de Portugal, que são responsáveis, enfim, são concessionárias de grande parte dos imóveis degradados na cidade. Iniciámos com sucesso uma parceria, enfim, com o bairro Camões, que está a ser recuperado. Fizemos reabilitámos as infraestruturas da Ferreira Mesquita e estamos a trabalhar neste momento com o IRU para tentarmos encontrar um modelo para reabilitar o bairro, que é o bairro da Vila Verde, ao longo da Ferreira Mesquita. Temos também já um projeto aprovado, já lançámos a empreitada para reabilitar o bairro do Boneco. Estamos agora a aguardar financiamentos no próximo quadro comunitário. O bairro do Boneco é mais um bairro ferroviário que vamos, neste caso, afetar à ciência e à cultura. Temos também um projeto a ser desenvolvido para uma reabilitação grande de uma área em frente da entrada do Museu Nacional Ferroviário, em que queremos criar uma nova centralidade e uma nova biblioteca para a cidade, que também o projeto está a ser desenvolvido. Estamos, enfim, fizemos propostas e esperemos que a IP aceite algumas das propostas que fizemos para a renovação da estação e para criar novos acessos ao comboio. Também o bairro da Latino Coelho, isto só para falar nos bairros ferroviários, que são aquele património que está mais degradado. O bairro da Latino Coelho, que é o bairro junto à estação, também já temos uma ideia estratégica que já apresentámos há mais de um ano às infraestruturas de Portugal, e sobretudo temos este acordo de cavalheiros, se quisermos, é que nós vamos pensando e tentando encontrar soluções para a reabilitação daqueles edificados que estão em mau estado, e há um princípio de cavalheiros com a IP que faremos depois os acordos de cedência desses espaços em conformidade com aquilo que já está mais ou menos subentendido entre nós. Por exemplo, também ao nível da Fundação Museu Nacional Ferroviário, estamos a criar condições para que uma área que até agora não foi alvo de reabilitação, que é a central elétrica, possa, no próximo quadro comunitário, ser incluída nesse esforço de reabilitação. E temos também, e vamos continuar, a fazer investimentos de reabilitação profundos ao nível das infraestruturas de água, saneamento e pluviais, que começam já a ter reflexos não só na melhoria do sistema, na otimização do nosso sistema de abastecimento de água e de saneamento, e que nos tem permitido não ter aumentado as tarifas até agora. Nós, nestes últimos 6 anos, não aumentámos uma única tarifa de água, saneamento e resíduos. Vamos agora, para 22, já foi aprovado por unanimidade, aliás, na Câmara Municipal, o aumento de 30% da tarifa dos resíduos, mas por uma razão simples, é que nós, ao nível da entidade que nos faz o tratamento dos resíduos em Alta, a RSTJ, nos últimos 4 anos, salvo erro, o custo de tratamento de tonelada de resíduos aumentou 65%. Nós até hoje conseguimos não refletir esse aumento, mas agora temos que fazer um aumento de 30%, mas que no total da fatura dos munícipes esse aumento é apenas de
cerca de 5% na fatura global. Mas isto também porque achamos que é importante que as infraestruturas da cidade, que obviamente estão tapadas, aliás, que é daquelas coisas que incomodam muitas pessoas, que é fazer buracos na rua e às vezes não são logo de imediato tapados, porque tecnicamente também nem é possível, mas também temos estado aí a fazer um trabalho de renovar infraestruturas para mais de 40 ou 50 anos, ou seja, a nossa perspectiva é melhorar a cidade nas várias dimensões. Também, por exemplo, olha, na educação, nós temos e vamos continuar a fazer um esforço enorme, um esforço grande para continuar com os vários projetos, desde os apoios à aquisição de livros, desde os financiamentos diretos, desde ter equipas multidisciplinares nas escolas para melhor integrar, para melhor permitir que ninguém fique para trás. Aliás, o entroncamento foi recentemente considerado como cidade educadora, que é uma distinção que nós já pretendíamos há algum tempo e que nos orgulha, porque valoriza todo o esforço que é feito em torno de um objeto, de uma ideia específica, que é promover uma melhor educação para todos. A parte também do município familiarmente também mais familiarmente responsável, não é? É verdade, essa é também uma distinção que nos agrada, porque reconhece o trabalho que tem vindo a ser feito nomeado neste caso com as famílias e sobretudo com os idosos, e estamos a falar de um número de municípios reduzidos que têm essa distinção. E, portanto, também, por exemplo, nós também somos considerados um município com boas condições de trabalho e, portanto, todas essas distinções são formas que nos orgulham e que, de alguma forma, validam o trabalho que tem vindo a ser feito nessa área. Nessas áreas. Estes últimos 2 anos em particular, Covid tem sido naturalmente um fator sempre a considerar em tudo quanto é a atividade do município. Assistimos nos últimos dias, nas últimas semanas, a um crescimento assinalável, também no entroncamento do número de casos. O município está preparado para o agravar da situação, digamos assim, e daquilo que ela possa trazer nos próximos tempos? Olha, Vítor, eu acho que ninguém está preparado. Temos que ter essa capacidade de reagir e de prevenir. E, infelizmente, como disse bem, nos últimos tempos nós temos estado aqui no Médio Tejo e os concelhos ali naquela zona, Entroncamento, Torres Novas, Barquinha, têm estado debaixo de uma pressão enorme, que não só tiveram alguns focos com origem nas escolas, sobretudo os miúdos ainda não vacinados. Há aqui uma conclusão que nós tiramos, é que já há de facto uma clara evidência de que quem não está vacinado está mais sujeito a ficar infectado e a transmitir, mas eu também penso que estes últimos dias, esta última semana ou estes últimos 10 dias tiveram aqui uma influência que não é que é muito importante, que talvez não devesse ter acontecido, que foi a influência da Feira do Cavalo. Obviamente que é uma festa da região e é uma festa muito importante, mas aquele acontecimento em que estiveram juntas, muitas vezes sem ter muito cuidado, milhares de pessoas, a meu ver, estamos a ter o reflexo dessa situação. Felizmente, por exemplo, nós hoje temos, no sábado, houve 3 funcionários da Câmara que tiveram positivos. Hoje estamos a proceder a testagem e vamos continuar na quinta e na sexta-feira aos funcionários da Câmara, com o protocolo que temos com uma das farmácias da cidade e de facto tem, no entanto, uma característica. Felizmente não tem havido aqui muitos casos positivos, muitos casos graves. Ou seja, as pessoas têm ficado positivas, mas não têm carecido muitas intervenções
ou de internamento hospitalar, e não têm sido situações muito graves. Esse é pelo menos um aspecto menos negativo deste processo. Agora, nós temos que pensar em ir mantendo os nossos comportamentos de prevenção, e nós próprios vamos também reduzir aqui algumas atividades que ainda não estão divulgadas, mas que, enquanto se mantiver esta pressão da Covid, é aconselhável que passemos a ter mais cuidado, todos nós, no nosso dia-a-dia, para evitar o contágio e pormos fim a esta doença, esta pandemia que nos atinge. Falemos um pouco das questões sociais. Naturalmente, de alguma forma também se ligam à questão da Covid, mas em termos sociais tem sido também grande a aposta do Executivo ao longo dos últimos anos, vai ser também aposta no próximo. Medidas concretas para apoio a esta faixa etária da população, que também no entroncamento tem tido algum crescimento em termos de número, digamos assim. Repare, nós temos, como disse há pouco, um orçamento ambicioso e um orçamento de continuidade. Aquilo que são as grandes apostas que nós temos tido da coesão, na educação, no desenvolvimento económico, na valorização, na recuperação do património, estão lá. E, naturalmente, nesta área da coesão entre pessoas com coesão intergeracional, se for o caso disso, ou coesão entre pessoas com mais dificuldades ou menos dificuldades. Nós temos uma política muito ativa de apoio às pessoas com carências, que temos o CLAS, o Conselho Local da Ação Social, que eu tenho a certeza que trabalha muito bem, é muito ativo, é muito participado, há um trabalho de rede entre as várias instituições da cidade que eu acho excelente, e que conseguem não só sinalizar facilmente, como conseguem promover apoios a todos aqueles que necessitam. Obviamente que nem sempre se consegue fazer aquilo que gostaríamos, mas vamos continuar a ter uma atenção muito especial, não só àqueles que têm menores capacidades económicas, como àqueles que têm mais idade, que estão mais isolados, como àqueles que estão menos incluídos. Por exemplo, nós continuamos a ter na cidade um problema associado àquilo que é a comunidade chamada a comunidade cigana, pela sua dificuldade de integração, mas nós temos vindo a desenvolver um conjunto de intervenções, quer físicas, quer económicas, quer educacionais, quer comportamentais, para que essa população possa ser mais integrada. Olha, já está a ser concluído neste momento um investimento também muito importante junto à área onde reside a maior comunidade da etnia cigana, que é justamente para melhorar o espaço urbano, para que todos possam beneficiar e que a integração seja mais fácil. Mas ao nível das escolas, temos, como disse há pouco, temos equipas multidisciplinares nas escolas. Neste momento, salvo erro, temos 5 técnicos que vão com várias valências, desde psicólogos a outros, que vão apoiando as atividades letivas nas várias escolas, no sentido de promover melhor integração. Temos também, nessa área social, nós temos vindo a receber muitas pessoas novas na cidade. Nós temos vindo a receber muitos imigrantes, porque também é importante referir que, por exemplo, a nossa região e o entroncamento em particular tem beneficiado muito do chamado PART, o Programa de Apoio à Redução Tarifária, que permitiu uma redução significativa do custo da viagem para Lisboa daquelas pessoas que o fazem diariamente. Compram um passe e hoje fazem com um valor menos que metade do que custava há 2 anos ou 3 anos. E, portanto, isso tem feito com que novas pessoas cheguem à cidade, e depois sabe como estas coisas são. Como também há emprego, é uma região com pleno emprego, é uma região que entrou em trocamento, Torres Novas, enfim, nós assistimos neste momento ali, não há praticamente grande desemprego, há muita gente a vir para a cidade, muitos imigrantes, alguns que vêm das zonas à volta de Lisboa, da Grande Lisboa, outros que vêm mesmo dos seus países de origem. Por exemplo, nós neste momento temos cerca de 14,
no final do ano letivo eram 11 e tal, agora já vai em 14% de miúdos, de filhos de imigrantes, no agrupamento de escolas, das escolas públicas da cidade. Ou seja, nós, só para ter uma ideia, nós temos neste momento cerca de 140 ou 150 miúdos de origem angolana nas escolas da cidade. Temos muitos miúdos que chegam às escolas ainda quase sem dominar a língua portuguesa. Ora, isso é um desafio enorme para todos, é uma oportunidade quer para a escola, para os professores, para a Câmara, quer para também a integração dessas pessoas ao nível social, ao nível da habitação, ao nível do emprego, e portanto esse é um desafio. Nós criamos também, para melhor responder a esses desafios, o chamado CLAIM, que é o Conselho Local de Apoio aos Imigrantes, à imigração, enfim, em que nós procuramos dar apoio, como é que se resolve o problema da escola, como é que se resolve o problema da habitação, canalizá-los para o emprego, canalizá-los para a criação de postos de trabalho. Temos já alguns pequenos empreendedores que são também imigrantes, que chegaram à cidade, e nós hoje temos perto de 1000 pessoas imigrantes na cidade, numa população de 22 mil pessoas, é significativa. Portanto, e vê-se também no mercado de arrendamento. Hoje não há a procura de casas para arrendar, é muito superior à oferta. Como é que o problema tem sido resolvido, nesse caso concreto, da habitação? Tem sido resolvido também por uma razão. A procura é superior à oferta, mas não quer dizer que não haja um parque habitacional disponível. O que acontecia é que, durante algum tempo, quem arrendava uma casa normalmente eram grupos muito... Quem procurava arrendamento de casa eram grupos muito específicos em que ocorreram muitas situações em que as pessoas que iam para dentro de casa arranjavam muitos problemas ao dono da casa. Ou não pagavam as rendas, ou estragavam, enfim, degradavam o património. Agora, o que se tem vindo a perceber é que também quem procura casa, haverá sempre alguém que não trata dos imóveis como deve ser, mas quem procura casa são famílias que querem instalar. São pessoas que, como você, como eu, têm responsabilidades e, portanto, também tem havido gradualmente uma maior... Porque há muitas casas ainda no entroncamento que estão vagas, ou seja, que podem ser colocadas no mercado habitacional. E tem-se assistido também a um investimento crescente de recuperação dessas casas e colocá-las no mercado. No entanto, ainda continua a haver uma realidade que uma casa é posta no mercado e rapidamente é arrendada. Também se está a assistir a algum aumento do custo das rendas que tenderá a estabilizar pelo equilíbrio da oferta e da procura. Muito bem. Vamos terminando. O entroncamento também tem feito apostas no sentido de se tornar, de alguma forma, também um centro cultural, digamos assim. Neste contexto, o Museu Nacional Ferroviário aparece como, digamos, o elemento âncora dessa estratégia. E não podia, é verdade, e não podia ser diferente, porque, de facto, nós temos ali um equipamento de excelência, temos um equipamento que não só conseguiu criar ali uma dimensão expositiva da nossa história, da ferrovia, como o consegue fazer com muita qualidade, e é um equipamento que é cada vez mais visitado por inúmeras pessoas. Aliás, devo dizer também que amanhã, dia 24 de novembro, tal como tem acontecido nos outros dias feriados da cidade, ou no dia da cidade também, amanhã a entrada é gratuita no museu, mesmo para quem não seja morador do entroncamento. E obviamente que o Museu Nacional Ferroviário, que é um projeto que está sempre em construção, mas é um projeto que nos orgulha e com o qual nós temos também a felicidade de trabalhar muito com eu próprio faço parte da administração da Fundação, e o Sr. Presidente da Fundação é também uma pessoa muito empenhada e muito disponível para, em conjunto, ainda esta semana tivemos a trabalhar num novo projeto para o próximo ano, que eu espero que venha a ser um projeto ao nível do steampunk,
porque vamos recuperar o steampunk, logo que haja, esperemos que de facto esta pandemia nos deixe, mas estamos já a trabalhar, como também agora trabalhamos no Volver, no Railfest, que foram, digamos, programas culturais que nós colocámos muito foco das atividades no Museu Nacional Ferroviário. Mas não fica por aí, nós temos também, agora que com estas reservas todas, temos vindo a promover a abertura cada vez maior do cineteatro, desenvolver novas iniciativas no cineteatro, nas áreas das artes plásticas, da pintura, por exemplo, penso que também já esteve lá e já reparou, nós fizemos este ano o primeiro simpósio de escultura do ferro, que foi uma iniciativa muito interessante, em que reunimos 5 escultores na cidade, que estiveram durante 3 semanas a viver na cidade e a trabalhar, e no final as obras, tudo com matéria-prima que era ferro velho, digamos assim, das oficinas das infraestruturas. As obras estão colocadas no espaço público, são da Câmara e foram colocadas no espaço público, e obviamente que é uma iniciativa que vamos repetir, provavelmente não anualmente, mas 2 em 2 anos. Vamos dar até uma dimensão maior, internacional, porventura, e as próprias apostas da reabilitação urbana, da reabilitação dos edificados, dos bairros ferroviários, alguns deles estamos a procurar que sejam espaços de cultura e de ciência, porque achamos que a cultura, a ciência são instrumentos fundamentais para o desenvolvimento das pessoas. E, portanto, nós queremos dar o nosso contributo aí, temos procurado também diversificar, enfim, as iniciativas culturais. Haverá sempre alguém que diz que temos que fazer mais, outros dizem, enfim, mas isso é normal, mas nós temos consciência que temos feito. Infelizmente a pandemia limitou-nos muito essa dinâmica, mas nós temos consciência que temos feito um esforço que está a dar resultados muito grande nessa área. Olha, alguns espetáculos, por exemplo, este espetáculo dos monólogos da vagina que vai ocorrer 3 e 4 de dezembro, passa publicidade, era inicialmente só com um espetáculo, passou para 2 e agora também é sexta, sábado, e o sábado é à tarde e à noite. Penso que só não está esgotado da tarde porque só anunciámos agora há pouco tempo. Quer dizer que as pessoas também têm vindo a aderir a todo um conjunto de iniciativas que se vão desenrolando na cidade, mas também é importante noutras cidades, em Torres Novas, em tomar nós todos, por exemplo, esta iniciativa destes programas em rede, nos quais nós participamos em 3. Em conjunto com todos os municípios da CIMT, coordenado pela CIMT, que é o Projeto Caminhos. O outro, o Volver, em conjunto com Torres Novas e Barquinha, que está agora a acabar, e que teve como tónica, digamos, justamente a ferrovia e os militares. E um terceiro, que nós somos líderes desse projeto, o Railfest, também, enfim, um festival da ferrovia, se quisermos, que envolvemos também a Águeda e Vila Velha de Ródão, pelas suas ligações também à ferrovia, em que nós lideramos esse projeto, em que nestes três programas houve e está a haver um conjunto de espetáculos e de iniciativas culturais das mais variadas, desde exposições, música, poesia, colóquios, que eu acho que muito contribuem para a melhoria da qualidade de vida da nossa cidade. Sr. Presidente, vamos terminar. Deixava-lhe uns microfones à disposição, uma vez que estamos em cima do aniversário, numa nota final, digamos assim, para esta nossa conversa. Bom, eu só gostava de dizer às pessoas que é um orgulho nós podermos comemorar um aniversário em que olhamos para trás e sentimos que aqueles que estiveram antes de nós fizeram o melhor que puderam para chegarmos à vida que temos hoje, e que nós vamos com certeza dar continuidade e tentar criar um futuro nessa senda, um futuro cada vez melhor. E também, como estamos na época natalícia, ou perto da época natalícia, eu também queria aproveitar para desejar a todos um Natal com saúde, que este Natal nos traga ao fim desta pandemia
nos tem assolado, que nos tem modificado as nossas vidas e, portanto, que possa ser um Natal com alegria, junto à família e com um futuro, que, como disse há pouco, em que a pandemia fique para trás. Boas festas para todos e muito obrigado também à Rádio Verdes mais uma vez. Muito obrigado, Sr. Presidente. Até uma próxima oportunidade. Ficávamos então por aqui. Foi a conversa com Jorge Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, a propósito do aniversário do Conselho, de elevação ao Conselho, que decorre precisamente no dia de amanhã, mas também a propósito de outras questões que marcam a atualidade no Conselho dos Comboios. E assim é tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.